E aí galera, tudo bem? Dessa vez eu venho trazendo um vídeo para vocês falando um pouco sobre os atributos dos Digimons. O que eles são, o que eles representam, o que eles fazem. Inicialmente, pessoal, eu tinha pensado em fazer um vídeo só falando sobre todas as forças e fraquezas que os Digimons têm quando eles lutam uns com os outros, né? Mas daí eu decidi que eu ia fazer um vídeo para cada tópico que tem dentro dessa área, porque senão vai ficar uma coisa muito enorme. Então assim eu posso gastar mais tempo com cada um dos tópicos, mas cada um dos vídeos vai ficar mais curto do que o outro, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa quebrar aqui, pessoal, é a ideia que as pessoas têm na cabeça de que os Digimons possuem só 3 atributos, né? Que é uma ideia que foi formada desde o início de Digimon. Assim, não é uma ideia errada, porque no início eles só tinham criado 3 atributos mesmo, que eram quais? O Vacina, o Data e o Vírus, que isso normalmente é usado em todos os jogos de Digimon, em jogos de cartas, no anime, no mangá e tudo, a gente vê bastante desses 3 atributos aí. Mas na realidade não existem só 3, pessoal, existem 6 atributos diferentes que os Digimons podem assumir, tá? E podem estar usando esses atributos como vantagens e tendo esses atributos como desvantagens uns contra os outros. Então eu vou estar citando cada um deles e explicando um pouquinho para vocês como eles influenciam e até como eles influenciaram na existência de cada um desses tipos de Digimons aí. Então, para começar, pessoal, muita gente tem na cabeça uma história que é bem antiga em Digimon e que foi escrita em vários profiles oficiais de Digimon, etc., que falava sobre a criação dos Digimons e falava o seguinte, que no início existia um vírus, né? E ao mesmo tempo existiu uma inteligência artificial que tinha sido criada lá na época que o primeiro computador de todos tinha sido gerado, no caso era o ENIAC, né? Que por um acaso também é o deus do mundo digital do Digimon Adventure. O que acontece é que esse vírus estava lá e essa inteligência artificial estava lá, e esse vírus se apossou, se juntou com essa inteligência artificial, e daí surgiram os primeiros Digimons. Então a ideia é que os Digimons do tipo vírus foram os primeiros a serem criados, os primeiros a surgirem, né? E daí logo em seguida, para combater esse vírus que tinha ficado extremamente poderoso, criou-se uma vacina junto com a mesma inteligência artificial, e foi daí que surgiram os Digimons do tipo vacina. Então é por isso mesmo que a gente vê que os tipos vacina são os heróis, os tipos vírus são os vilões e etc. E daí, tipo, graças à grande quantidade de comunicação que existiu na internet durante tanto tempo, né, porque isso não teve como separado, né, foi uma coisa que foi crescendo cada vez mais, a data que foi gerada dessas comunicações, dessas trocas de dados, dessas trocas de e-mails, trocas de mensagens, de arquivos, essa data que ficou dispersa no ar, entre aspas, da rede, gerou os Digimons do tipo dados, que são, na grande maioria, os Digimons mais comuns, que vivem em grande quantidade, que são mais normais, digamos assim. Essa é a ideia inicial. Só que assim, pessoal, essa ideia também a gente precisa quebrar, por quê? Porque Digimon não é só aquilo, não tem só aquele mundo lá. Então se você pensar só naquela história, você vai pôr na sua cabeça assim, não, é só aquilo que existe. Não é verdade. Muitos outros mundos digitais passaram a existir de formas diferentes, certo? Até se você assistiu, por exemplo, uma bem antiga, Digimon Tamers, você vai ver que Digimon Tamers nasceu porque tinha uns moleques numa faculdade fazendo umas experiências lá, que já não tem nada a ver com essa história aí, certo? Ou até Digimon Cross Wars, onde o mundo digital é mais antigo do que a Terra, é mais antigo do que o mundo real. Então, existem vários pontos diferentes de vista em vários universos e dimensões paralelas que tem em Digimon, né? O ponto aqui é vocês entenderem que como isso não é a parte mais importante, como isso não é a verdade para tudo, a gente tem que discutir de formas diferentes como cada um desses se influencia, influenciou e etc. E é aí que eu quero chegar agora. Para começar, pessoal, vamos falar sobre os tipos vírus, certo? Tipo vírus que, naquela história que eu mencionei, eram os primeiros Digimons que tinham passado a existir, o que deve ser real até em alguns mundos digitais,
como o do Adventure, por exemplo, você põe na sua cabeça assim, pô, é um Digimon do tipo vírus, então ele vai ser o vilão. Não, pessoal, isso não é verdade sempre, certo? Assim como a verdade nunca é sempre em Digimon, certo? Então você tem que olhar de vários pontos de vista diferentes. Vários Digimons vírus não são do mal, certo? E eu vou dar um exemplo bem óbvio para vocês que sempre vem na minha mente quando eu vou citar esse assunto, que é o Guilmon. O Guilmon e todas as formas dele de evolução são do tipo vírus. Até o Dukemon, o Galantimon, também é do tipo vírus. Sim, ele tem um lado selvagem dele, sim, ele tem uma forma das trevas, beleza, mas o Agumon também tem uma forma das trevas, tanto faz, certo? E outra coisa, pessoal, não é porque esse Digimon é do tipo vírus que ele não vai poder ter um Digi escolhido, que ele não vai poder ser um Digimon do bem, certo? Existem várias ocasiões onde Digimons do tipo vírus se socializaram normalmente, conversaram com outros Digimons normalmente, não ficaram matando todo mundo, não quiseram dominar o mundo digital, nem etc. Então, ele é do tipo vírus, ponto final. Se ele vai ser um vilão ou não, aí depende da índole dele, depende de como ele foi criado, depende de onde ele apareceu, de como existe a história do mundo digital dele. Então, esse julgamento que você tem na sua mente de que ele é um Digimon vírus, então ele é um vilão, você tem que quebrar isso daí, porque não é assim exatamente sempre, tá? Então vamos pro próximo. Aí a gente fala dos Digimons tipo vacina. Por quê? Porque justamente os tipo vacina, entre aspas, foram criados para destruir os tipo vírus. E é exatamente assim que é visto, tá? Os Digimons do tipo vacina, eles são fortes contra o tipo vírus. Então se você tiver uma luta entre um Digimon do tipo vacina contra um Digimon do tipo vírus, o tipo vacina vai ter vantagem contra ele, tanto em resistência, quanto em dano, quanto em etc. Certo? Mas mais uma vez eu cito esse assunto. Na mente das pessoas, se o Digimon é do tipo vacina, automaticamente ele é do bem, automaticamente ele é um super-herói. Não, pessoal, isso não é verdade mesmo, tá? Vou dar um exemplo bem interessante para vocês aqui. O Lucemon, na forma original dele, na forma onde ele parece um anjinho bonitinho, ele é um Digimon do tipo vacina. Mas na grande maioria das vezes onde ele foi retratado, como no Digimon Frontier ou no Digimon Cross Wars, ele é do mal, ele assume suas formas vírus, né, suas evoluções, porque ele já era do mal quando ele estava como anjinho, ou seja, ele é um Digimon do tipo vacina, que já é do mal, que já tem uma má índole, certo? Que já é um vilão. Então, pessoal, não adianta você julgar isso, tipo, só porque ele é do tipo vacina ele vai ser um herói lindo e maravilhoso. Não, pode ser que ele seja do tipo vacina e seja um baita de um cuzão e queira ferrar o mundo digital também, beleza? Então vamos pro próximo. Aí você tem o tipo data, pessoal, ou tipo dados, como você quiser chamar. O tipo dados ele é bem interessante, por quê? Porque eles são os Digimons que vivem em mais grande quantidade, que se parecem mais com animais normais, que se parecem mais com coisas básicas do mundo. Então você vai ver tipo manadas de Digimons de tipo data por aí. E eles são os que mais lotam os servidores do mundo digital, que mais lotam o mundo digital. O maior número de um atributo de Digimon que você vai achar dentro de qualquer mundo digital é os Digimons do tipo data, certo? Isso quer dizer que existem mais tipo data do que existem mais tipo vacina e vírus? Não, só quer dizer que existem mais quantidade de um único ser, certo? Então você vai ver, por exemplo, a Akatorimon, ou a Aquilamon, ou o Andromon. Eles são Digimons todos do tipo data, mas normalmente você vai ver grande quantidade deles por aí. Mas lógico, pessoal, mais uma vez, isso não deve-se assumir que isso serve para todos eles, tá? Existem Digimons do tipo data que são bem únicos, que são extremamente raros e extremamente poderosos. Então, por exemplo, o Duftmon e o Dynasmon, que são parte dos Royal Knights, os dois são Digimons do tipo data. O Examon é do tipo data. Então, eles são do tipo dados, mas eles não são vistos em grande quantidade. Pô, você não vai ver tipo uma manada de Examon. Não. Você vai ver um Examon só, sei lá, ou às vezes vai ver outro por um milagre que aconteceu por algum motivo, ou algum Digi escolhido fez um Examon, sei lá. Então, tipo, e mesmo assim ele vai continuar sendo do tipo dados, do tipo data, beleza? Então, mais uma vez a gente entra nesse quesito de ele, tipo, não se aplica essa verdade para todos eles, certo? E o tipo data é forte contra o tipo vacina. Por quê? Porque se você sobrecarrega a vacina falha. Essa é a ideia provavelmente que eles usaram.
Então o tipo data é forte contra o tipo vacina e ao mesmo tempo ele é fraco contra o tipo vírus. Então se você usar o vírus contra a data vai ser destruída. Então esse é o ciclo principal, esse é o ciclo original, era assim que eles viam, tá? Então vamos começar a partir daqui e vamos mostrar para vocês como funciona o ciclo de verdade, certo? O ciclo real entre os 6 atributos de Digimon. Então até hoje, pessoal, vocês conheciam 3 atributos dos Digimons, que são os 3 atributos mais conhecidos, que são o vírus, o vacina e o data, certo? Só que a partir de agora vocês vão conhecer, vocês vão saber sobre outros 3 atributos que formam 6. Então você tem também o free, que é o tipo livre, você tem o tipo variável e você tem o tipo unknown, ou o tipo desconhecido. Esses 3 são muito mais raros do que os outros 3 de você encontrar por aí, mas os 3 também existem, os 3 também têm vantagens e desvantagens, e os 3 também são muito importantes para o tópico que a gente está discutindo aqui agora. Se você é fã de Digimon, você vai querer saber sobre isso, com toda certeza. Então vamos começar colocando da seguinte forma: vírus ganha de data, data ganha de vacina e vacina ganha de vírus, certo? Maravilha. Na imagem que você está vendo aí, você está vendo o que eu estou explicando aqui agora. Junto com os outros 3, você tem o quê? Você tem o free, certo? Ou que muitas pessoas chamam de sem atributo, certo? O free, qual é o problema dele? Ele é um atributo que não tem vantagens contra ninguém, mas só desvantagens. Então se o Digimon é do tipo free, do tipo livre, ele vai tomar dano alto de todos os outros Digimons e ele não vai ter resistência contra nenhum outro Digimon, ele vai tomar mais dano deles. Então normalmente o Digimon que é do tipo free, ele é o mais fraco dentro dessa cadeia. Aí você tem o tipo variável. Tipo variável, ele é um tipo especial, pessoal, porque ele foi criado quando o Digimon Frontier surgiu, a 4ª temporada. Quando os Digimons do tipo espírito, né, dos tipo híbrido, surgiram, eles vieram com esse tipo variável. O que o tipo variável é? Ele consegue criar uma força e uma defesa iguais à do Digimon contra quem eles estão lutando. Então eles se equiparam. Então, por exemplo, se você tem um Agnimon, que é o espírito do fogo, certo? Ele vai lutar contra um Greymon. O Greymon, ele é do atributo vacina. O Agnimon automaticamente vai se adaptar ao Greymon e também vai ficar igual vacina, com o mesmo dano, com a mesma resistência do que o Greymon. E isso vai acontecer contra qualquer outro atributo com quem ele for lutar. Ele vai se equiparar. Então não existe força nem defesa maiores contra um tipo variável. Eles estão sempre iguais, certo? O que ganha numa luta contra eles é a sua habilidade, é o jeito que o Digimon ganha e luta, certo? E daí você tem o último, que é o tipo unknown, que é o tipo desconhecido, que é o tipo mais raro na minha opinião. Porque normalmente quem tem esses tipos são Digimons muito poderosos e do tipo vírus e muito cruéis. Por quê? Então, por exemplo, se você pegar o Apocalimon, se você pegar o Armagemon, se você pegar o Beelzebumon, você vai ver que eles podem ter esse atributo dentro deles. E no que esse atributo é bom, né? O que ele tem de especial? Que ele é muito, muito poderoso contra todos os outros atributos. Então não importa qual atributo você tenha, eles vão ser fortes contra você. Até contra o variável, certo? Provavelmente um variável teria muita dificuldade em se equiparar com um Digimon que tem o atributo desconhecido, o atributo unknown, certo? E eles são fortes e resistentes contra todos os outros atributos. Então se ele estiver lutando contra um vacina, um vírus, um data, ou um free, ou um variável, eles vão ser fortes contra todos eles, certo? E mais lógico, mesmo no unknown não se aplica 100%. Então se você pesquisar, por exemplo, você vai ver que o Kulumon, aquele Digimon bonitinho do Digimon Tamers, ele pode ter esse tipo desconhecido. O próprio Kutemon, que é um Digimon super bonitinho do Digimon Cross Wars, também pode ter esse tipo. Então, existem variações, existem exceções. Mas dentro do que eu expliquei é a verdade maior, é o 98%, digamos assim. E daí a partir daqui a gente continua. Então, pessoal, sempre que você for ver um anime de Digimon, ou ler um mangá de Digimon, ou jogar um jogo de Digimon, sempre tenta levar em consideração os atributos
porque os atributos vão influenciar seriamente em quão forte ou em quão fraco um Digimon pode ser contra outro. É bem parecido com Pokémon isso? Sim, como é parecido com muitas outras mídias por aí que usam esse tipo de coisa para força e fraqueza. Porém, dentro de Digimon existem mais de uma coisa que influencia na força e na fraqueza do Digimon, que eu vou estar citando em outros vídeos, claro. Então assim, eu vou estar citando para vocês alguns Digimons de cada um dos tipos, para vocês terem uma noção das diferenças que existem entre cada um deles, mesmo dentro de cada um dos atributos, tá? E daí eu vou encerrar esse vídeo para que eu possa já estudar um pouquinho mais dos outros para criar outros vídeos, tá bom? Nos tipos vacina, você vai encontrar Cerberumon, você vai encontrar o Omegamon Zuart e você vai encontrar o Cyberdramon. São Digimons que não parecem com o tipo vacina, mas eles são do tipo vacina. Nos tipos data, você vai encontrar Digimons como Canondramon, o Jumbogamemon e até mesmo o Omekamon. Não são Digimons fáceis de você encontrar, mas todos são do tipo dados. Dentro dos tipo vírus, alguns Digimons que não se parecem com o tipo vírus, mas estão o Camelemon, o Hookmon e o Battlemon, que é uma evolução Armor do Patamon, por exemplo. Dentro do atributo Free, você vai achar muitos Digimons de nível Armor e muitos Digimons de nível BP, Digimons abaixo do nível criança. Então Digimons como Coromon, Digimons como Flamedramon, Digimons como o próprio Paildramon, que é uma fusão, são do tipo Free. Podem ter alguns outros atributos, mas eles podem ter o atributo Free também. Dentro do variável você vai achar todos os Digimons de nível Espírito, são os híbridos, né? E mais algumas exceções, como por exemplo o Bunt ou Stingmon. Mas ali você também vai achar Digimons como o Aldamon e o Daipenmon, por exemplo. E por último, e não menos importante, o tipo desconhecido, que é onde você vai encontrar monstros horríveis, mas também vai encontrar algumas coisas meio aleatórias ali no meio. Digimons como o Diablomon, ou o Gizmon, que foi criado no Digimon Savers, ou até mesmo a Mervamon, que é um Digimon dos Olympus lá. Um outro tópico importante, pessoal, é sobre os Digimons que têm atributos variados, né? Não que eles tenham vários atributos no mesmo Digimon, mas que muitas vezes eles são retratados com atributos diferentes, dependendo de onde ou como eles forem retratados. Então, por exemplo, vamos pegar o Paildramon como exemplo. Ele pode ser colocado com o atributo data, ou com o atributo vacina, ou com o atributo livre. Qualquer um desses três vai ficar certo, mas na maioria das vezes eles vão escolher um deles e colocar esse como sendo o atributo dele e ponto final. Então em alguns jogos você vai ver ele como vacina, em outros jogos você vai ver ele como data, em outros jogos você vai ver ele como livre, em animes também, mangá também. Daí depende de como o cara quiser fazer, mas todos estão certos, tá? Depende o que eles quiserem colocar que vai ficar certo, beleza? Então se por exemplo vocês quiserem dar uma pesquisada, se vocês entrarem no site Wikimon, que é o site que eu mais uso para pesquisar, para dar uma olhada em cada um dos Digimons, você vai ver, por exemplo, no perfil do Paildramon, vai estar lá, atributo data, free ou vacina, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Você pode chegar para mim e falar assim, pô, mas eu vi aquele Digimon e você tá falando que ele é de tal atributo, mas ela tá falando que ele é de outro. Ou no jogo que eu tava jogando ele é de outro. Sim, pessoal, isso é normal, tá? Ele é retratado às vezes com um atributo diferente, mas isso não deixa de ser oficial. Só que ele está sendo retratado com atributos diferentes. Isso daí não vai fazer diferença no final das contas. Então, pessoal, é isso aí. Era isso que eu queria falar sobre os atributos, tá? Não confundam tipo com atributo, tá? Apesar de eu ter usado a palavra tipo algumas vezes durante o vídeo, eu estou me referindo aos atributos dos Digimons nesse vídeo, tá? Não confundam, porque os Digimons também têm tipos, que eu vou estar falando em um outro vídeo. Mas, tipo, o próximo vídeo que eu vou fazer provavelmente vai ser sobre os campos dos Digimons. Aí você me pergunta, o que são os campos dos Digimons? Eu vou estar falando no próximo vídeo. Também são um tipo de atributo, entre aspas, que influencia na força que um Digimon tem, ou na defesa que o Digimon tem uns contra os outros, tá?
Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou por esse assunto dos atributos, dá uma pesquisada. O site que eu recomendo para vocês, que eu recomendo para todo mundo sempre, é o site wikimon.net, tá? Entrem lá, é um site foda pra caramba. Tá todo em inglês, mas pô, inglês não é tão difícil assim. Lá você vai ver todos os atributos que o Digimon pode ter, cada um deles separadinho, cada um dos atributos separado, mostrando para vocês quais Digimons tem cada um desses atributos. É super interessante, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, por favor, tá? Dessa forma que você me ajuda a crescer cada vez mais. Dá um like no vídeo, não é difícil. Eu sei que o mouse está aí na sua mão, é só você clicar no like, não é tão difícil assim. E, pessoal, lembrando vocês mais uma vez, agora no YouTube tem um sininho. Se você não clicar nesse sininho, provavelmente você não vai receber meu vídeo no seu feed de novos vídeos, mesmo se você tiver se inscrito no meu canal. Então, vai no vídeo aí, clica no sininho que está aí do lado aí dos botões de curtir, que isso daí vai ajudar você, certo? E lógico, quer compartilhar o canal? É fácil, pega o vídeo, leva para um amigo seu, para um conhecido seu, para uma página, para um fórum que você frequenta, para o Reddit, para onde você quiser. Coloca lá e fala, ó, se você não viu esse canal ainda, veja aí. Dessa forma que você me ajuda ainda mais compartilhando, beleza? Então muito obrigado, Escolhidos. Um grande abraço, adoro muito todos vocês e até o próximo vídeo.